aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer o vômito do Storm Eagle, aquele vômito que sai um ovo, que do ovo saem uns monstrinhos. Então a gente vai ter que fazer realmente o monstrinho, que a gente vai ter que fazer umas coisas diferentes, criar uma nova família para ele, porque o dano que ele recebe é diferente do chefe, né? Criar o ovo e botar a animação do Storm Eagle e fazer o ovo sair e os monstrinhos saírem do ovo. Vai ser, no geral, bem simples, a parte mais complicada vai ser em relação ao tiro, que a gente vai ter que fazer uma maneira dele atravessar os inimigos, caso, ao invés de realmente colidir o tiro carregado, né? Em vez de colidir com o inimigo e parar ali, o tiro carregado vai ter que atravessar os inimigos, tá? Porque os inimigos são muito fracos, né? Então o tiro vai atravessando todos eles. Tá, então vou começar então criando o monstrinho aqui na sala de testes do Layer 1, para não colocar no Layer global, senão vai acontecer um problema de ele ir para outro layout. A gente coloca aqui o SE monstrinho. Opa. Coloca aqui. E ele vai ter duas animações. Uma vai ser o nascendo. O nascendo a gente pega aqui, que é só um frame mesmo. Baixem na descrição uma nova pasta de arquivos, tá? Porque eu atualizei algumas coisas da animação de vômito. Porque eu peguei errado da última vez que eu peguei. Tá nascendo e voando. Esse voando aqui, a gente importa os frames dos arquivos e pega esses três aqui. Deleta esse primeiro. E bota a velocidade de 10 e lupando. Beleza? Tá, esse monstrinho aqui, ele não vai ter nada aqui, mas ele vai ter algumas famílias que ele vai ser adicionado, né? Vai ser adicionado a família dos daneiros, porque se ele colide com o Mega Man, ele causa dano nele, né? Então a gente bota aqui o monstrinho. Então ele já ganhou agora a variável de distância da família, né? Então a dano causado dele é 2, tá bom? Que é só um filhotezinho da vida do Mega Man. E a gente adiciona aqui uma nova família, que vai ser a dos inimigos. Que é essa família que a gente vai colocar ele e outros inimigos simples que a gente eventualmente pode criar. A família vai ser dos inimigos e vai ter bastante diferença em relação à família dos chefes, né? Por mais que eles todos levem dano, vai ter bastante diferença. Tá, efeitos vai ser o mesmo aqui, vai ter o Brightness. Aqui vai ter o Behavior de Bullet. Opa. E Destroy Outside Layout. E aqui vamos ter a variável de instância vida. Beleza? Bom, vamos selecionar agora especificamente um monstrinho que está nessa família. A vida dele vai ser 2. Ah tá, vamos pegar aqui da família também e colocar o Bullet Disabled e o ângulo No também, tá? Para o monstrinho aqui, a velocidade da bala dele é 150, tá bom? Inicialmente desabilitado para a gente habilitar na hora que a gente quiser. Vida 2, dano causado 2, tudo certo, beleza? Tá, então agora a gente já criou o monstrinho, vamos criar o ovo, que é uma coisa mais simples. Então a gente vem aqui, Sprite, SE, ovo, cola aqui no Layer 1, pega, que é só um frame ali, bota aqui certinho. Então o ovo ele vai ter um Behavior de Bullet, e vai ser Speed 100, gravidade 800, sem setar o ângulo e habilitado de início, tá? Então o ovo ele é só isso mesmo, a gente só vai ter que fazer ele surgir depois e sumir quando pegar no chão. Mas o monstrinho vai ter mais coisas pra ele, né? Porque ele tá no grupo inimigos. E aqui no personagens, nesse grupo de danos, o tiro ele colide com os chefes, né? A gente tem que fazer o que acontece quando o tiro colide com o monstro mesmo. Então, vamos já abrir aqui o Event Sheet e inimigos, que a gente vai precisar dele depois. Já vamos deixar aqui do ladinho do personagem. E agora no danos, a gente vai colocar um novo evento, pegando o tiro e vendo se ele está colidindo, né? On collision, na colisão com o objeto inimigos. Vamos colocar aqui em cima para ficar em evidência. Quando a colisão acontecer, a gente vai fazer o efeito do inimigo de piscar funcionar. Então a gente já bota aqui para mudar o parâmetro do efeito Brightness para 200. A gente coloca uma esperinha de 0.025 e coloca e muda o Brightness agora para 100. A gente pode pegar aqui e copiar para baixo e mudar o parâmetro. E além disso aqui, a gente vai fazer outra coisa que é um pouco estranha, mas faz sentido, tá? A gente vai pegar aqui o X-base, setar o valor de munição para 3, aqui em cima, copia isso aqui, e seta agora a munição timer para 0. Isso aqui é assim por quê? Porque quando o Mega Man ele tá atirando sem um alvo, ele dá 3 tirinhos por vez. Mas quando ele tem um alvo ali na frente, tipo um bicho, uma vida muito alta, tu pode ficar apertando o botão várias vezes que ele vai atirar
sempre seguidamente, vai atirar consecutivamente, tá? Sem a esperinha dos 3 tiros de 3 tiros. É um sistema do próprio Mega Man esse daí. Vamos copiar isso daqui e colocar aqui também, porque isso serve pro chefe também, tá? Beleza, então aqui agora a gente tem que checar qual tiro que colidiu com ele. Se é o tiro na animação de normal ou de tiro carregado. Para apertar esse aqui, vem no tiro. Ver se a animação está tocando. Né? Playing. A animação 1 tiro. Se for 1 tiro, então a gente vai subtrair aqui a adicionação de subtrair a vida do inimigo. Subtrair da vida 2. E coloca a animação de hit. Né? Então aqui a gente pega o tiro. Seta a animação dele para 1 hit. E coloca o Bullet Speed em 0, né? Como a gente tem aqui. Já vamos copiar aqui. O Bullet Speed em 0 porque o hit ele fica ali paradinho no inimigo, né? Agora, se o tiro 2 estiver tocando, né? Se o 2 tiro, aperta Y para transformar no bloco de O e copia aqui. Ou se o 2 start estiverem tocando, né? Que são os dois que podem colidir com o inimigo, tu vai deletar o hit e só vai colocar para ele subtrair a vida, tá? E agora tu copia aqui e bota agora no 3 start. E no 3 tiro e no 3 start. E subtrai 6 da vida, que são 3 bloquinhos, né? Bom, isso aqui é por quê? Porque a gente vai fazer a animação de hit e o Bullet Speed 0 tocar só se o inimigo não morrer por esse tiro. Então a gente vai apertar S aqui e vamos checar agora a vida do inimigo. Comparar a variável de distância vida e ver se ela é maior do que 0. Se ela for maior do que 0, então a gente vai chamar a função de som, de tocar o som dano inimigo. E agora a gente vai setar a animação e o Bullet Speed. Bom, agora para não ter que criar checando se a animação é 2 tiros ou 3 tiros, vamos só colocar aqui uma expressão que vai funcionar para ele setar a animação independente do tiro, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, left, o texto, a gente vai pegar do lado esquerdo desse texto, que é o tiro.animationName, vamos pegar a primeira letra da esquerda do texto, da animação. Então aqui a animação é 2 start, 2 tiro, ele vai pegar o 2. A animação aqui é 3 tiro, 3 start, ele vai pegar o 3, só o 3. Então ele vai pegar ali o número e a gente vai adicionar, fazendo o seguinte, coloca um Ezinho, caractere especial, que vai ser o número da animação que está tocando agora e hit. E é essa animação que vai tocar. Então ele vai tocar a animação 2 hit caso for tiro 2 e 3 hit caso for tiro 3. E setar a Bullet Speed para 0. E isso aí vai fazer com que, se o tiro for menor do que 0, no caso o inimigo morreu, menor ou igual a 0, né? No caso o inimigo já levou o dano aqui, né? A gente já fez ele subtrair a vida antes de checar por isso aqui, então a vida já foi subtraída pelo tiro, e ele vai checar se ela é menor se ela é maior do que 0. Se a vida do inimigo ainda não foi zerada, no caso o inimigo não foi destruído ainda, então o tiro carregado vai ser travado pelo inimigo. Né? O tiro não vai atravessar ele se o inimigo ainda está vivo. Né? No caso, então, se o tiro carregado for assim, retão, e os inimigos forem todos morrendo, o tiro vai passando por todos eles sem se destruir, sem setar animação para hit. Daqui a pouco a gente vai testar isso aqui, mas agora eu quero fazer uma outra coisa. Vem aqui no eSons, mas antes, né, vamos copiar esse dano inimigo aqui. A gente vai fazer uma nova função do S morte inimigo. Vamos adicionar o som aqui, que o som está na pastinha que eu botei para baixar, que é o som da morte do inimigo. Importa. E a gente vai tocar esse som agora aqui. Play morte inimigo. E aqui no inimigos, no event sheet que eu pedi para vocês abrirem, vocês colocam um evento checando se o inimigo, comparar a variável de distância vida, ver se ela é menor ou igual a 0. Se for, chama a função S morte inimigo, inimigo. Faz também criar uma explosão onde o inimigo está. Então vem no sistema, create object, cria o objeto efeito explosão. No layer inimigo.layerName. No x inimigos.x, no y inimigos.y. E esse som aqui é exatamente um som de explosão, tá? Então vai ficar certinho. E aí a gente vai fazer também o inimigo se destruir.
Show de bola. Bom, a gente já fez o inimigo, o nosso monstrinho aqui. Onde é que tá? Aqui. Ele pode levar dano e ele pode morrer, né? Então a gente tem que fazer agora a ação dele, né? O comportamento dele. Tem que fazer ele nascer, então disparar em direção ao Mega Man. Então vamos adicionar um evento aqui, que a gente vai pegar só o monstrinho, tá? Não é o inimigo, é só o monstrinho mesmo. É onCreated. Esse vai ser o comportamento dele. Quando ele for criado, ele vai fazer o seguinte. Ele vai esperar um pouquinho. 0.1. A gente vai fazer o seguinte também. Vamos pegar o monstrinho e seta o y dele para o y dele, self.y, mais um número aleatório entre menos 10 e 20. E vamos botar aqui em cima do weight. E pega aqui e também coloca agora o x dele, seta o x dele agora para o x dele, self.x, e um aleatório entre 10 e 30 para ficar uma distância maior. Então o inimigo vai ser criado, ele vai setar a posição dele num... Assim, tipo, ele tem aqui, sabe? Menos 10 ou 30 de x, ele pode ser um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, assim que ele ser criado. Porque daí quando a gente vai criar 4 inimigos, a gente não quer que eles fiquem todos no mesmo quadradinho, né? Então todos eles vão se aleatorizar por aquele espaço ali e ficar numa posição diferente de cada um. Para no caso um tiro normalzinho não matar todos eles facilmente, né? Beleza, então quando ele for criado, ele vai setar isso aqui, esperar um pouquinho. Daí, tipo, esse pouquinho que ele espera, ele vai ficar a animação de nascendo, né? Que é a animação padrão dele. Aí depois de esperar, a gente vai colocar a animação dele em voando, né? Que ele vai poder voar agora. E agora, também colocar o bullet habilitado. Então, pega aqui o monstrinho, o bullet dele, e coloca como enabled, que agora ele pode sair em disparada. Só que a gente claramente vai ter que botar um ângulo de movimento nele. A gente vai pegar o seguinte, então. Pega o monstrinho, compara o x dele, vê se é maior do que o x base. Ponto x. Se for maior, então o inimigo está aqui e o Mega Man está aqui. Não, o inimigo está à direita do Mega Man. Então ele vai setar o ângulo de movimento dele para um ângulo diferente, sabe? Para um ângulo que pode ser reto para cá ou um pouco para cima. Então os inimigos, cada um deles vai setar um ângulo diferente e assim vai fazer uma maneira meio confusa, né? Porque os inimigos, alguns podem ir reto, outros podem ir para cima. Aí o inimigo que vai reto, tu vai ter que pular por cima dele. Aí tu pode acabar acertando o inimigo que está em cima de ti, sabe? Vai ser bem legal. Então, vamos pegar aqui o monstrinho, então. Seta o ângulo de movimento do tiro para um aleatório entre 180, que é retão para a esquerda, tá? 180 é um valor retão para a esquerda, o 0 é para cá, 180 é para cá. Para mim, a câmera é oposta, né? Então 180 é para cá, tá bom? Para a esquerda. E 180 e 225. Então vai ser ou totalmente para a esquerda, que ele vai, ou o valor um pouquinho para cima, assim, sabe? Para não ser absurdamente alto que nunca vai poder acertar o Mega Man. Ou um pouquinho angulado assim para cima e para a esquerda, ou totalmente para a esquerda. Vamos colocar também ele como não espelhado. Porque esse inimigo ele vai estar olhando para a esquerda, né? E o inimigo também é do mesmo jeito do Storm Eagle. Ele é espelhado quando está olhando para a direita. A gente aperta X agora para ser um se não, né? Se isso aqui for mentira, vamos copiar esses dois aqui, que a gente só vai ter que mudar esses parâmetros. Aqui o random vai ser entre 0 e menos 45, que é totalmente para a direita ou um pouquinho angulado para cima e para a direita. E seta o mirrored como mirrored dessa vez, beleza? Bom, para testar agora eu vou querer desabilitar isso aqui, não precisa desabilitar, tá? É só para eu fazer um testezinho rápido aqui. Vou pegar vários desses monstrinhos e colocar aqui. Já que essa sala de teste, né? Vamos testar nessa sala. Olha só. O tiro explode ele. Mas agora um tiro carregado. Entenderam? Era isso que eu queria fazer. Se o tiro matar, no caso, o tiro aqui, esse tiro normal, ele está programado para nunca atravessar o inimigo. Ele vai parar no inimigo que estiver na frente dele, se ele morrer, se ele não morrer, independente. Mas o tiro carregado, se o inimigo que tomou o tiro morrer, o tiro vai atravessar ele e seguir para o próximo inimigo. Se o próximo inimigo morrer também, vai atravessar e ir para o próximo. Se não, ele vai travar no inimigo
que não morrer, tá bom? Então, no caso aqui, ele mata todo mundo porque ninguém trava o tiro, né? Todo mundo tem vida baixa. Então, vamos colocar agora o inimigo com vida um pouco mais alta, pra gente poder testar isso melhor. E ver de outra forma, ó. Então, vida 10. Vamos testar aqui. Ó, o tiro não tá atravessando. Ele atravessou agora porque o inimigo morreu, entendeu? Beleza? Espero que tenha ficado bem claro isso daí. Caso não tenha, posta aí nos comentários, tá bom? Bom, então agora vamos reabilitar isso daqui. O inimigo tá certinho. Agora é só a gente realmente criar o Storm Eagle, o ataque dele certinho. Mas antes disso, claro, a gente tem que colocar a animação nele, né? Então vamos vir aqui na sala de testes. Pode botar os inimigos pra cá. Vem na sala de testes aqui. Edita a animação dele. E cria a nova animação. Vômito. A animação mais nojenta do mundo. Então vamos colocar aqui um Port Frames from Files. E a gente vem aqui no Storm Eagle. No vômito de ovo, nojento, né? E copia do 1 até o 4. Deleta o frame vazio. Esse primeiro frame aqui vocês duplicam e colocam no final. Todos eles vão para baixo no Origin Point, coloca no bottom e aplica em toda a animação. E coloca em velocidade 18, sem loop. Não vai ser tão rápido assim, né? A gente vai fazer algumas alterações frame a frame. O primeiro frame vai ser velocidade 5, o segundo vai ser velocidade 14, o segundo aqui 5, aqui 5 também, e aqui 20. Que vai ficar aí parado esperando um pouquinho antes de descer. Esse frame aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um novo image point nele, que vai ser aqui, ó, na boca dele. Que vai ser ali que vai ser criado o ovo, tá bom? Então agora vamos partir para a programação do ataque em si. Vamos vir aqui no eFase Storm Eagle. No ataque que for igual a 0, a gente coloca para setar o ataque para 4 para a gente testar, né? Apertar esse aqui, vem no Storm Eagle, ver se o ataque dele, comparar a variável de distância ataque, e ver se é igual a 4. Bom, antes de começar com o ataque, vamos só colocar rapidamente aqui no olhar para se a animação vômito estiver tocando, ele não poder olhar para os lados, tá? Então, se ele setar uma posição, ele vai olhar para aquela posição até a animação acabar, beleza? Então, quando o ataque for igual a 4, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai apertar S, vamos comparar vamos ver se a animação não está tocando. Vamos Storm Eagle, Displaying, a animação vômito. Se a animação vômito não está tocando, então aperta I em cima da condição. Se não estiver tocando, a gente aperta S, vamos comparar então o Y do Storm Eagle. Y, compara o Y, vê se o Y dele é maior que 110 e aperta X para ver se não é também, tá bom? Se ele for maior que 110, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui para setar a animação dele para voar e fazer ele subir, tá bom? Então a gente pode copiar aqui do ataque igual a 3 e copia e cola aqui nessa nova ação, nesse novo evento. Se Y for maior do que 110, então quer dizer que o Storm Eagle está embaixo dessa posição, né? Então ele tem que subir. Mas se Y for menor que 110, então a gente coloca isso aqui e faz ele descer. Então, isso aqui já é uma forma que eu achei melhor de fazer, porque daí a gente vai fazer com que também se ele estiver voltando do ataque de investida, então ele vai estar mais em cima, ele também vai poder descer e soltar um vômito antes de descer até o chão mesmo e voltar para atacar outras coisas, né? Então, com isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Estão ligados que eu coloquei aqui para se a animação vômito não estiver tocando, né? Então a gente vai apertar S aqui agora e comparar se o valor está entre dois valores. O valor é exatamente o Y do Storm Eagle. Se ele tiver entre, eu coloquei 110, né? 110 e 112. Eu coloquei 110, né? Se estiver entre 110 e 112, então coloca a animação em vômito. SE Storm Eagle seta a animação para vômito. E isso aí já vai fazer com que esse evento aqui pare de tocar. Porque esse evento aqui, se não tivesse essa condição, ele seria um evento infinito, né? O Storm Eagle ia ficar ali, subindo e descendo para 110, porque ele nunca vai chegar de fato no 110, né? Porque é um valor que é muito preciso, sabe? É 110 e tem que ser 110 fixamente, então ele nunca vai chegar nesse valor. Então ele ia ficar infinitamente tremendo ali. Só que como
Então a gente coloca para se ele chegar num valor próximo a 110, ele vai setar a animação para vômito e daí já vai desabilitar esse evento, beleza? Então agora um novo evento, vamos comparar se a animação vômito está tocando. Então vem no StarMeagle, ver se a animação está tocando, a animação vômito. Se ela está tocando de fato, em vez de não estar tocando. Se ela estiver tocando, a gente também tem que comparar o frame, tá? Aperta C, bota uma nova condição ali. Ver se o frame da animação é igual a 3. E aperta C e bota mais um trigger bounce aqui. Frame 3 é o evento que ele está cuspindo. Então esse é o evento que ele vai soltar o ovo. Então o que a gente tem que fazer é exatamente isso. A gente tem que criar o objeto. Então System Create Object. Pega aqui o SE ovo. Onde é que está? Ovo. Vai ser no layer SE. Na verdade pode ser no layer do Mega Man, tá? Então xanimações.layerName. Para ele ficar na frente do Mega Man. O X é o SE StarMeagle.x. Não, ponto ImagePoint x1, que é o ImagePoint que a gente criou. E SE StarMeagle.ImagePoint y e 1 também. Beleza? A gente aperta S aqui, coloca um subevento e vê se o StarMeagle está espelhado. Perdão, se ele não estiver espelhado, então aperta I aqui, porque olha só, o ângulo padrão de movimento do ovo é 0, no caso é para a direita. Então a gente tem que ver se o StarMeagle não está espelhado, então se ele está virado para a esquerda. Se ele não estiver espelhado, então a gente tem que mudar o ângulo de movimento do ovo, Angle of Motion, para 180. E se ele estiver espelhado, não precisa se preocupar, porque o padrão do ovo já é para a direita mesmo, então não tem para colocar um se ele estiver espelhado. Só se ele não tiver, a gente muda o ângulo para o certo, beleza? Então a gente tem que fazer agora um check, ver se o ovo colide com o colisão StarMeagle, que é o chão. Então pega aqui o ovo, on collision with another object, colisão StarMeagle, ver se ele pegou no chão. Então é muito simples, a gente pega o ovo e faz ele destruir. Seta então o ataque do StarMeagle para 0. Valor, ataque para 0. E agora aperta S aqui, sistema repeat. Repete 4 vezes, né, que vai criar 4 monstrinhos, a criação de fato dos monstros. Então cria objetos monstrinho no layer SE ovo.layerName. Na verdade pode ser xanimações.layerName, só para garantir. A posição X é o SE ovo.x e SE ovo.y. Ai, ai, esses monstrinhos super poderosos, né? Eu esqueci de botar de volta a vida dele em 2. Então, por hoje é só. Se você não curtiu a página do Facebook ainda, curta lá, porque eu posto bastante coisa. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações para receber no celular, receber no YouTube sempre que eu lançar um vídeo novo. Deixa um like, posta um comentário, alguma dúvida, alguma opinião e até a próxima.